Vamos entrar de cabeça nessa história. Durante muito tempo, a cultura brasileira olhava vidrada para fora, não é verdade? Sempre tentando imitar o que rolava lá na Europa. Mas teve um momento mágico, um verdadeiro ponto de virada, em que o Brasil simplesmente parou de olhar para além do oceano e finalmente encarou o próprio espelho. A gente teve um despertar profundo. O país finalmente descobriu a si mesmo. E é exatamente sobre esse arco fantástico que a gente vai conversar nesta nossa exploração visual sobre o famoso pré-modernismo. O mais curioso sobre o pré-modernismo é a própria definição da coisa toda. Não foi bem uma daquelas escolas literárias tradicionais, cheias daquelas regras acadêmicas super engessadas, sabe? Na verdade, foi um período de transição absurdamente barulhento, muito inquieto, que durou ali de 1902 a 1922, mais ou menos. Foi um caos vital. Os autores simplesmente começaram, quase que no instinto, a arrancar a máscara do país, revelando o tal do Brasil real. Eles deixaram para trás de vez aquelas convenções antigas que simplesmente não davam mais conta de explicar a nossa realidade. E para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. 1. O Brasil descobre o Brasil. 2. Um país em turbulência. 3. As 3 características principais. 4. Os 4 cavaleiros. E por fim, o item 5, o legado e a prova. Parte 1. O Brasil descobre o Brasil. Uma mudança radical de perspectiva. Parte 2. Um país em turbulência. O nosso cenário de fundo. É impossível a arte dar um cavalo de pau desse se o mundo ao redor não estiver pegando fogo, não é mesmo? Para entender os livros dessa época, a gente precisa olhar para as calçadas. O Brasil estava no meio da República Velha. Isso significava uma desigualdade absurda e o poder totalmente concentrado na mão dos coronéis. Além disso, a urbanização estava a 1000 por hora. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro estavam crescendo num ritmo frenético, o que gerou um caos estrutural tremendo. O resultado dessa panela de pressão, conflitos violentos para todo lado. Estamos falando de eventos gigantescos como a Revolta da Vacina, a tragédia da Guerra de Canudos e a imensa greve de 1917. Aquela ilusão de uma nação perfeita e pacífica simplesmente virou poeira. Parte 3. As 3 características principais. A nova forma de se fazer literatura. A lógica dessa mudança funciona mais ou menos assim. Ponto 1. A ruptura com o bonitinho. Acabou aquela linguagem difícil demais e o foco em termos puramente românticos. O negócio agora era mostrar a ferida aberta. Ponto 2. O regionalismo. Do nada, o subúrbio carioca, o sertão lá do Nordeste e o interior de São Paulo saem do plano de fundo e assumem o papel de protagonistas absolutos. E o ponto 3. A denúncia social. A caneta vira uma arma afiada para expor a pobreza extrema, o racismo sistêmico e o completo abandono por parte do governo. Parte 4. Os 4 cavaleiros. As vozes por trás da revolução. Aqui a gente tem a verdadeira linha de frente dessa vanguarda. Cada um desses gigantes se especializou em mostrar uma verdade super dura de engolir sobre um pedaço diferente do país. Temos o Euclides da Cunha indo fundo na dor do sertanejo e na Guerra de Canudos com o livro Os Sertões. O Monteiro Lobato focando no caipira lá do interior paulista com o Urupês, o Lima Barreto que jogou luz nos subúrbios do Rio, discutindo abertamente o racismo e a loucura na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, e o Augusto dos Anjos, que trouxe uma poesia considerada feia, supercientífica e absurdamente pessimista no seu livro Eu. Juntos eles mapearam todas as dores que o país tentava varrer para debaixo do tapete. E o nosso primeiro grande destaque tem que ser o Euclides da Cunha. O que ele fez em Os Sertões não foi só contar uma história. Ele criou um registro brutal, misturando reportagem e literatura de um jeito genial, para obrigar aquele litoral que se achava super civilizado a enxergar de frente a tragédia e a força surreal do sertanejo no meio daquele massacre de Canudos. E a gente não pode deixar de notar como Lobato, Barreto e dos Anjos completam esse mapa do Brasil real perfeitamente. O Monteiro Lobato pegou a figura do Jacatatu e destruiu completamente aquela visão romântica que existia sobre o homem do campo. Já o Lima Barreto usou a própria pele e a vivência no subúrbio para escancarar o racismo e a hipocrisia das elites de um jeito muito inovador. E o Augusto dos Anjos, bem, ele quebrou todas as regras estéticas possíveis. Ele socou a termos científicos e palavras ligadas à decomposição no meio da poesia. Tudo para refletir um momento histórico muito denso e sombrio. Tudo isso deságua nessa frase absolutamente brilhante. A literatura brasileira tirou o terno e a gravata e colocou o pé no barro.
É uma imagem muito forte, não é mesmo? Ela representa o segundo exato em que os escritores saíram de cima do pedestal acadêmico e foram investigar a lama, o suor e a verdadeira realidade de como nosso povo lutava para sobreviver todo santo dia. Parte 5. O legado e a prova. Por que isso importa hoje? A gente consegue ver um abismo de diferença entre a visão idealizada do passado e a visão crítica do pré-modernismo. Basta lembrar que lá no romantismo era tudo cheio de heróis impecáveis, cenários de cartão postal e uma identidade nacional totalmente maquiada. Aí chega o pré-modernismo e dá aquele tremendo choque de realidade. O Jeca Tatu é o melhor exemplo disso, um indivíduo cheio de falhas, doente e completamente esquecido pelo Estado. Essa transição brutal de uma visão romantizada para uma lente supercrítica é o verdadeiro coração de todo o legado pré-modernista. A grande verdade é que o maior fruto dessa coragem absurda de botar o pé no barro foi que esse pessoal preparou, de forma definitiva, o terreno para a explosão cultural que viria logo depois. Sem essa galera pioneira tendo a audácia de falar sobre pobreza, de gritar contra o abandono social e de escrever numa linguagem bem mais próxima do povo, a famosíssima Semana de Arte Moderna de 1922 nunca, mas nunca mesmo teria acontecido. Eles foram os pioneiros que abriram as portas a chutes para a Revolução Moderna. E para fechar nossa exploração de hoje, fique aqui uma reflexão daquelas. Se a literatura precisou tirar a gravata e pisar fundo no barro lá em 1902 para conseguir enxergar o Brasil de verdade, com todas as suas desigualdades brutais, a grande pergunta é: quais são as feridas que a nossa arte e os nossos autores precisam expor hoje? Quais realidades ainda estão abafadas, longe das grandes manchetes, só esperando vozes corajosas para virem à tona? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise.